Heranças emocionais. A gente percebe que a saúde de uma pessoa ela não depende unicamente dos seus conflitos individuais, né, dos conflitos que são vividos apenas por eles. A gente sabe, né, que para que a gente possa chegar na causa raiz, eu ensino muito isso, né, dentro do método IMTI para os meus alunos, né, na formação em terapeuta de saúde integrativo, que a gente precisa, né, uma das bases do método é o mapeamento, né? Então, o I é do identificar, baseado, né, no que está por trás, no que cada sintoma, cada doença, ela vem nos dizer. Nada acontece de maneira aleatória pra gente, nada acontece por acaso na nossa vida, nem mesmo um sintoma, nem mesmo uma doença, né, ela acontece de maneira aleatória, ela tem um pra quê? Né, ela tem um objetivo claro, ela tem uma informação para te passar. Só que muitas vezes nós não somos capazes, né, de estar identificando essa informação. Né? Muitas vezes a gente está olhando apenas o sintoma e querendo tratar apenas o sintoma e que por isso muitas vezes a gente não consegue promover a melhora. Não consegue nem promover a nossa melhora, nem se for a melhora de um paciente, nem se for a melhora de um cliente, tá? Então, a gente precisa saber, além de identificar, né, mapear. Porque a gente precisa compreender isso, já anota aí, né, o fato da saúde de uma pessoa, né, depender unicamente dos seus conflitos individuais, né, e da sua resolução, mostra pra gente, né, terapeutas de saúde integrativos, agentes de cura, uma grande falta de visão. Né? Então, muitas vezes, se você está olhando, né, unicamente o momento atual do teu cliente, ou se você está olhando muitas vezes, ou é para você mesmo, né, ou para um familiar, está tratando unicamente o momento atual dele, a gente vai estar fadado ali a estar muitas vezes não conseguindo o resultado que a gente quer. Quando a gente fala de um olhar integrativo, é olhar um todo, né? É não olhar o sintoma ou não olhar a doença, olhar o doente, mas olhar o doente num completo, num todo daquele doente. Então é trazer todas as histórias dele. Quando a gente fala de trazer toda a história do nosso cliente, do nosso paciente, do nosso assistido, a gente está querendo dizer também, né, das heranças emocionais dele. Condições emocionais, né, ou intrapessoais, né, tem que ter uma pré-existência ali. A gente fala muito, né, que a gente busca nos nossos clientes o pré-programante, que é o que? Aquilo que ele herdou, aquilo que ele trouxe como informação. Né? Você, assim como eu, somos constituídos pela informação, né, de mais de 256 ancestrais. Né? Nós temos a informação ali da nossa 8ª geração. Então a gente não tem a informação unicamente das experiências que a gente vive ao longo da nossa vida. Não. A gente tem as informações que a gente viveu ao longo da nossa vida, de que a gente viveu na fase intrauterina, dentro da barriga, né, da nossa mãe, e de todas as heranças emocionais, de todas as experiências que os nossos antepassados vivenciaram. Né? E tudo isso está gravado na nossa memória tecidual. Anotem aí, o seu cliente, o seu paciente, o seu assistido, ele não é unicamente o somatório das suas experiências vividas nessa existência. Não, né? O nosso cliente, o nosso paciente, o nosso assistido, né, eles são as experiências que ele viveu ao longo da vida dele, mais as experiências que ele viveu dentro da vida intrauterina e mais, né, todas as heranças emocionais que ele herdou dos seus antepassados, tá? Então anotem isso. Por quê? Porque isso vai ter um impacto direto, né? Às vezes, muitas vezes uma doença, como eu falei, ela não acontece de maneira aleatória. Uma pessoa ela não tem um medo de uma maneira aleatória. Uma pessoa ela não desenvolve uma síndrome de pânico de uma maneira aleatória. Uma pessoa ela não tem, né, um câncer muitas vezes de uma maneira aleatória. Não, existem vários fatores que podem estar ali, né, ligados à manifestação daquela doença. Então a pergunta que a gente precisa fazer não só para a gente, mas para todos, né, é o que nós nos tornamos, o que nós somos. E muitas vezes a causa raiz
das doenças, dos sintomas, elas não estão unicamente nas nossas experiências de vida. Enquanto muitas vezes você estiver buscando se tratar, porque ser um agente de cura começa pela gente, da gente tratar as nossas dores, para que a gente possa tratar os nossos pacientes, os nossos assistidos, os nossos clientes ali. Mas muitas vezes, enquanto a gente está com o olhar apenas nas experiências de vida que eles vivenciaram, a gente pode muitas vezes não estar conseguindo alcançar o resultado. Por quê? Porque muitas vezes a causa raiz está lá numa herança emocional. Então sim, gente, nós herdamos muito mais do que as características físicas dos nossos antepassados. Nossos olhos, formato do nosso corpo, a nossa cor de pele, nós herdamos todas as experiências de vida que eles vivenciaram. E todos os sintomas e todas as doenças que a gente fala, principalmente quando a gente fala sintomas e doenças genéticas, anota aí, nós não herdamos as doenças, nós herdamos as experiências de vida dos nossos antepassados. Então, muitas vezes, nós acabamos desenvolvendo, né, uma repetição de um padrão ali. Muitas vezes a gente acaba desenvolvendo os mesmos sintomas ou as mesmas doenças que um antepassado nosso teve, que um pai, que um avô teve. Por quê? Porque a gente não modificou aquela percepção. Porque muitas vezes a gente está preso num padrão de lealdade ali familiar. Enquanto a gente não tomar consciência disso, né, a gente está seguindo um padrão que muitas vezes não é nosso. As dinâmicas ali entre as famílias e o indivíduo são cada vez mais evidentes, a gente vê isso, né, na nossa consciência, né, e à luz da nossa história familiar. Então sim, muitas vezes a dor que você está carregando, ou a dor que um cliente teu está carregando, que um paciente teu está carregando, né, ela não é uma dor dele, é uma dor de um antepassado, que não teve a capacidade, né, ou não teve a condição de resolver, e que muitas vezes você está trazendo à tona, não como uma fraqueza, mas como uma oportunidade da gente poder estar resolvendo aquela situação, porque nós é que temos muitas vezes a condição de resolver. É justamente essa tomada de consciência que a gente precisa ter. E a gente vê esses estudos do que eu estou trazendo aqui para você nas constelações familiares, na psicogenealogia, na neopsicanálise, né, da Frida Froman, né, na terapia familiar da Nathan Arkman, né, a gente tem vários autores hoje que falam sobre isso, que mostram, né, esse padrão muitas vezes da lealdade. O próprio Jacob, né, Moreno ali do psicodrama, né, ele traz essa vivência, ele traz e fala, né, que nós muitas vezes repetimos padrões, trazemos essas experiências de vida marcadas nas nossas memórias celulares e que muitas vezes nós reativamos essas experiências. E nós, como agente de cura, precisamos ter essa consciência. Precisamos saber o que buscar, o que investigar aqui. Todos nós estamos interligados.